Irmãos e irmãs, nesta terceira semana da Quaresma, a liturgia prossegue nos orientando e mostrando-nos qual deve ser a nossa postura diante de um Deus tão rico em misericórdia, que nos faz um forte apelo à vivência do amor fraterno. Foi assim que no domingo nós ouvimos aquele apelo à conversão. Se não nos convertermos, pereceremos todos. Parece assim uma atitude hostil da parte de Jesus, mas está dentro da sua bondade e da sua compaixão. Recordávamos no domingo que a bondade, a verdade é a bondade a longo prazo. Não adianta a pessoa querer ser bondosa camuflando a verdade. A bondade não estará presente, mas a verdade exercida com caridade, ela é a expressão da verdadeira bondade. É por isso que os pais corrigem os filhos, é por isso que às vezes um remédio que incomoda o paladar, traz alguns transtornos ao organismo, nós aceitamos porque nós sabemos que a longo prazo será bom para nós. Assim também nós devemos agir uns com os outros, na sinceridade, na transparência, de uma caridade que nos leva à correção fraterna, sem humilhar ninguém. Ontem nós recordávamos Jesus sendo rejeitado entre os seus em Nazaré, uma localidade com tão poucos moradores. Os estudiosos dizem que aproximadamente 150 pessoas apenas residiam em Nazaré. Então é normal, do ponto de vista humano, infelizmente, a inveja, o ciúme de José e de Maria por ter um filho que prosperou tanto, que atraiu tantas pessoas. Por isso o sofrimento recaiu demasiadamente intenso sobre Jesus. E o Evangelho ontem terminou o texto que nós lemos dizendo que eles queriam jogar Jesus pelo precipício, mas Jesus passou no meio deles e seguiu o seu caminho, porque ele estava decidido a cumprir a vontade do Pai. Ele, na sua vivência da redenção que ele veio trazer para a humanidade inteira, ele não abriu mão da vontade do Pai a seu respeito. Alguém poderia dizer assim, quem sabe ele não teria voltado para casa, deitado no colo de Nossa Senhora e disseram, mamãe, a senhora tem certeza que o anjo Gabriel falou essas coisas com a senhora? Porque não está fácil não. Mas Jesus não agiu assim. Ele seguiu o seu caminho. Ele persistiu e prosseguiu porque ele tinha consciência, foco na missão que ele abraçou. E hoje, Jesus é abordado não por um transeunte comum, mas por Pedro, alguém que estava seguindo a Jesus, que apresenta a Jesus não algo que acontece esporadicamente como uma pessoa ou outra, não, algo tão presente dentro do sentimento humano, a dificuldade de perdoar, a facilidade que nós temos de saber que nós somos agraciados pelo perdão de Deus de modo infinito e a dificuldade nossa em perdoar as pessoas. Por isso Pedro, com sua liderança toda, ele faz uma pergunta que estava no pensamento e por vezes passa pelo pensamento de qualquer uma pessoa. Quantas vezes a gente deve perdoar o irmão quando ele peca ou erra contra nós? Até 7 vezes já está bom por dia? Não é tão pouco assim, mas Jesus disse, eu não te digo 7, mas 70 vezes 7 sem contar. Se fosse 70 vezes 7 dava 490, mas sem contar quer dizer sempre, perdoar sempre. O perdão precisa ser maior do que a ofensa. Se o perdão for menor do que a ofensa, ele é insuficiente. É a mesma coisa de você deparar com um rio muito caudaloso e dizer assim, esse rio tem aqui, vamos dizer, 70 metros de largura,
mas eu vou fazer uma ponte só de 50 metros. Não adianta. A ponte será inoperante. A ponte tem que ser mais extensa do que a largura do rio. Eu vou perdoar só um tanto, só um tempo, só um pouco. Não. O perdão tem que ser além da ofensa, maior do que a ofensa. E nós já sabemos que os maiores agraciados com o perdão somos nós mesmos. É o nó que se desata dentro da gente. A pessoa a quem nós perdoamos, às vezes nem está se lembrando de que ela nos ofendeu. E a gente fica como uma ferida. Esbarrou, dói. Lembrou, sofre. Então perdoar é libertar-se. Exige muito de nós, mas vale a pena. E a experiência do perdão contada na parábola de Jesus. Imaginemos nós. O nosso pecado diante de Deus, ele é muito grave, porque Deus só nos ama o tempo todo, infinitamente. Então o nosso pecado, menor que ele seja, ele é muito hostil contra Deus. Mas ao mesmo tempo, o nosso pecado, maior que ele seja, ele não representa nenhuma gota d'água no oceano, porque a misericórdia de Deus é tão infinita que ele é capaz de perdoar abundantemente nossas faltas todas. Nós devemos ter a humildade para reconhecer que nossos pecados sim ofendem a Deus, e ao mesmo tempo a confiança de saber que sim, nossos pecados, piores que sejam, a misericórdia de Deus é infinitamente maior para nos lavar e purificar. Assim, queridos irmãos e irmãs, experimentando a queda, o pecado, nós devemos tomar um outro cuidado, para não tomar o caminho do entristecimento. O pecado deixa a gente entristecido naturalmente, porque a gente nota o que a gente fez diante de um Deus tão bom. Mas nós podemos fazer uma opção. Ao invés de ficar tristes, a gente procura a humildade, ter um coração humilde. Quem escolhe a humildade no lugar da tristeza, fica menos vulnerável diante das tentações e provações. Estraga menos a convivência, porque se a gente fica triste, a pessoa pensa assim, será que fui eu que fiz alguma coisa contra ele ou contra ela, que está entristecido comigo? E aí por aí vai, estraga a nossa convivência. Trocar a tristeza a que o pecado nos remete com facilidade, trocar pela humildade. Porque a humildade vai permitir-nos reconhecer que de fato nós erramos, mas nós podemos escolher o caminho do perdão de Deus que não nos falta. Santo Agostinho, certa vez, escreveu algo tão bonito sobre a humildade. Ele disse assim, se me perguntassem qual o primeiro caminho para se chegar a Deus, eu diria que é a humildade. Aí ele foi escrevendo, se me perguntasse qual o segundo caminho, eu diria que era a humildade. Se me perguntasse o terceiro caminho, eu diria que é a humildade. Tantas quantas vezes me perguntarem qual o caminho para se chegar a Deus, Santo Agostinho diz, a humildade. Jesus manso e humilde de coração,